Meu nome é Afonso Borges e vamos dar continuidade à programação do primeiro Festival Literário Internacional de Itabira, o FLItabira, uma iniciativa do Instituto Cultural Vale. E aqui hoje uma live muitíssimo especial, porque a gente tem Ô Lucas, quando eu lancei meu primeiro livro lá em Muriaé, lembra de Muriaé, que é a cidade lá na Zona da Mata? Eu achei outro dia um convite escrito assim, Autor da Terra, 1917. Lucas, você acredita? Aqui eu estou aqui fazendo a piadinha, porque o Lucas Ferraz, que está conosco aqui, é autor da Terra. Começou aqui aos 16 anos, trabalhando já escrevendo, e agora que ele tem 17, ele está lá em Roma, correspondente da Globo News e do jornal O Globo. Muito obrigado por estar conosco. Aliás, Lucas Ferraz, bem-vindo à sua própria terra. Pô, muito obrigado, Afonso. É sempre um prazer estar em Itabira, ainda que virtualmente, né? A gente não sai de Itabira jamais, né? No meu caso, por exemplo. Sem dúvida, Lucas. Querido irmão Lucas Figueiredo, eu tenho a honra de dizer, com muita boca cheia assim, que eu já lancei todos os livros desse meu amigo, que não só é um escritor, já participou de inúmeros Sempre um Papos pelo Brasil inteiro, como também vizinho, né? Nós dois buscando os meninos lá no Balão Vermelho, você lembra, Lucas? Nossa, até isso tem na nossa vida, né? Muito obrigado por estar conosco, essa gentileza que você faz com o FLItabira, Lucas, que é dividir essa live com o seu xará, Lucas Ferraz. Boa tarde. Boa tarde, Afonso. Muitíssimo obrigado pelo convite, por estar no FLItabira. É uma pena não poder estar aí presencialmente, né, para conhecer o festival de perto, que a gente só tem notícia boa, referência boa, que está bombando, que está uma festa bonita. Eu acho que a cidade merecia um evento permanente como esse aí. Você está de parabéns, Itabira está de parabéns. Pois é, agora vamos conversar com o filho de Itabira aí para conhecer esse novo rebento dele que acabou de sair, que é um livro que eu já li, que é muito bacana. Esse monte de vidro que a pandemia nos lançou para falar do livro Injustiçados, Execuções de Militantes nos Tribunais Revolucionários durante a Ditadura, editado pela Companhia das Letras, primeiro livro do Lucas Ferraz. Podem olhar, mas não precisa ficar olhando, pode comprar também, viu, gente? Tem aí nas boas casas do ramo, onde tiver que comprar. Em breve o Lucas vai estar no Brasil autografando. Eu estou segurando o livro aqui até a mão doer, mas é preciso fixarem a capa é linda, entendeu? E eu queria pedir o Lucas para... Lucas Figueiredo. Aliás, eu nunca falei com dois Lucas, com uma palavra que também é plural. Então, sendo singular e sendo plural, eu não sei como falar. Então, vou falar Figueiredo e Ferraz, melhor. Figueiredo, por favor. Não, eu nunca chamei você de Figueiredo, é péssimo. Ô, Lucas, não é? Deus me livre. Fala um pouquinho, Bom, então, sobre o Lucas. Olha, eu não tinha preparado nada, fui pego de surpresa, mas como eu conheço o Lucas um pouquinho, posso falar o que eu conheço, posso errar muita coisa. Se eu não me engano, esse é o segundo livro do Lucas, não é não, Lucas? Não, o livro é o primeiro. Eu já fiz trabalhos em coleções, como da Folha de São Paulo, que saíram, enfim, coleções, enfim, são livros, mas eu considero de fato esse o primeiro mesmo. Sei. Bom, Lucas Ferraz, jornalista mineiro de Itabira, de uma cepa de jornalismo que tá acabando, infelizmente, não por falta de jornalista, mas por falta de condições de trabalho. O Lucas é jornalista, o que hoje que as pessoas têm uma referência, que é um nome que eu detesto, que eu acho que não existe, mas que se fala hoje em dia, que é o tal do jornalismo investigativo, que é bobagem. Eu acho uma bobagem esse nome, né? Eu prefiro falar o Lucas faz reportagem em profundidade, como nos velhos tempos aí. O Lucas Ferraz é muito bom nisso, desde sempre, desde que lembro quando eu trabalhava no Estado de Minas e o Lucas apareceu, o Lucas Ferraz começou lá como estagiário, já logo se metendo
em tudo, cavando o espaço dele e indo atrás de informação. Lucas, logo depois de se formar, ele foi trabalhar na Folha de São Paulo, em Brasília. Fez um trabalho brilhante em Brasília, porque Brasília é a Disneylândia para quem trabalha com jornalismo em profundidade. O Lucas fez muito bem isso lá. Eu acho que foi em Brasília, se eu me lembro bem, que eu acompanhei bem o trabalho dele, mas talvez eu não tenha a sequência toda. Mas lá que ele começou a trabalhar esse tema da ditadura, da repressão, da luta armada, fez muita matéria boa lá. Depois ele passou um tempo em Nova York, onde também fez um trabalho maravilhoso como jornalista. Depois foi correspondente da Folha de São Paulo em Buenos Aires. Voltou para o Brasil, trabalhou mais um tempo em Brasília, trabalhou depois em São Paulo. É autor de uma reportagem que eu acho um marco do jornalismo brasileiro, que conseguiu furar aí um pouco essa blindagem que tinha em relação ao Aécio Neves na imprensa. É do Lucas Ferraz, a autoria da reportagem sobre o aeroporto de Cláudio, que todo mundo, depois dessa matéria, começou a conhecer um pouquinho melhor o personagem Aécio Neves. E o Lucas, depois ele foi para um caminho independente, hoje está em Roma, escreve para vários veículos, ele escreve para Piauí, ele escreve para agência pública, não é isso, Lucas? Sim. Ele sim. escreve, eu já vi, acho que Intercept também, não tem coisa sua? Já fiz colaborações também para o Intercept, sim. O Lucas hoje ele só escreve matérias em profundidade, grandes matérias, um texto maravilhoso, uma coisa que é um espaço que está cada vez diminuindo, porque isso custa dinheiro, custa caro. O Lucas continua perseguindo, cavando esses espaços, tem encontrado, tem feito um material brilhante, e agora está lançando esse livro sensacional que se chama Injustiçados, Execuções de Militantes nos Tribunais Revolucionários durante a Ditadura, que é uma história tabu, dentro da esquerda, né? Porque todo mundo conhece a história da ditadura e da luta armada. Ali, em 1964, tem o golpe militar. Logo, imediatamente, começa uma resistência contra o golpe e começa uma repressão muito forte, né? Logo de cara, muita gente é presa, muita gente é levada para as prisões. Diferentemente do que o André Esteves falou outro dia, teve muita porrada, muito tiro, muita gente morrendo, muita gente torturada desde o início, né? E com o tempo isso vai se aprofundando, sobretudo a partir de 1967 e 1968, quando vem o AI-5, né? O AI-5 ele legaliza esses grupos de extermínio aí, um trabalho de busca e assassinato dos opositores da ditadura. E essa ditadura vai terminar 21 anos depois, em 85, e até hoje a gente está tentando contar essa história direito, contar o que foi a história quando o Estado brasileiro ele optou, ele fez como política de Estado a perseguição, a tortura, o assassinato, o desaparecimento de mortos, né? Agora, uma parte que é pouco contada dessa história, que o Lucas se meteu nela aí agora, é contar uma história trágica também, que dentro dos grupos de esquerda armados, né? Houve também alguma violência, né? Houve tribunais, tinha uma neura muito grande, o Lucas vai explicar isso aí, uma neura muito grande, era um período onde quem estava dentro de um grupo armado caminhava dentro de um risco muito grande de morrer, né? Morria-se o tempo todo, né? Dentro desses grupos. Então eram pequenas, e eles têm muito pouca estrutura, muito pouca condição, eles não tinham treinamento quase nenhum para poder se meter numa guerra como aquela, e aconteceu de
uma neura, um achar que estava sendo traído, que tinha gente ali dentro, porque isso também acontecia, a repressão conseguia infiltrar muita gente dentro dos grupos armados de esquerda, e dentro desses grupos aconteceu, eles se reuniram, fizeram tribunais de exceção dentro desses grupos e condenaram próprios militantes à morte. É uma história que a esquerda preferiu deixar debaixo do tapete, e que o Lucas Ferraz agora traz à tona numa apuração brilhante, uma coragem muito grande de tocar num tema sensível, mas que a sociedade precisa conhecer todos os lados dessa história, inclusive esse lado trágico aí. Lucas Ferraz, parabéns pelo seu livro, e eu queria que você explicasse agora melhor isso que eu acabei de falar aos trancos aqui, mas uma coisa que eu queria que você centrasse nessa explicação sua, logo de cara, é o seguinte: que você tentasse localizar dentro desses grupos armados, onde aconteceram as execuções, os tribunais e as execuções de militantes, como é que era a organização interna desses grupos, o que eles viviam, esses militantes, qual era a idade deles, em que ponto da vida eles estavam quando eles se viram dentro dessa condição. Bom, Xará, antes de mais nada, enfim, obrigado pelas palavras, pela apresentação generosa. Agradeço, enfim, de novo ao Afonso pelo convite. Enfim, como itabirano e lançando o livro agora, fico muito feliz e me sinto muito honrado de estar apresentando o livro em Itabira, no festival, enfim. Mas um pouco o que você falou, acho que você pegou bem o ponto do livro, que assim, essa história ela é muito localizada, né? Ela está restrita em um período específico da ditadura brasileira e num momento muito específico, né? A história que eu conto no livro, ela aconteceu entre 69 e 74, quer dizer, o período do governo Médici, que é o governo mais violento da ditadura, dos 5 presidentes, dos 5 ditadores que tivemos, foi o mais violento, com o maior número de mortes. Foi um período em que a ditadura organizou o seu aparato repressivo para exatamente aniquilar a esquerda, os grupos armados que se insurgiram contra a ditadura, né? E neste momento, quer dizer, os jovens que pegaram em armas foi um grupo restrito, de certa forma, mais ou menos 1.500 guerrilheiros, né? 1.500 pessoas pegaram em armas, é uma estimativa mais ou menos aceita na literatura que se ocupou, né, do assunto da luta armada. Quer dizer, foi uma resistência restrita, pequena, em relação ao Brasil naquela época, né? O Brasil, em 1970, tinha cerca de 93 milhões de habitantes. Então, se a gente parar para pensar, foi uma minoria, mas foi uma minoria que teve coragem de pegar em armas, né? A história do livro que eu me dediquei foi a partir de uma constatação, assim, que esses 4 personagens centrais que eu conto a história no livro são personagens que eram contrários à ditadura, eram militantes que estavam militando, eram pessoas que estavam em grupos armados, alguns tinham a atuação direta de guerrilheiro, outros nem tanto, tinha mais uma atuação quase de apoio, de escrever documentos, compartilhar cartas, mas a coisa que mais me chamou a atenção no início dessa história e que me fez me dedicar a esse assunto e escrever um livro sobre isso foi exatamente a constatação de que são 4 pessoas que foram presos e torturados pela ditadura, eles foram perseguidos pelo Estado brasileiro, mas depois eles acabaram assassinados pelos próprios colegas de grupo, e esses 4 acabaram num limbo, eles foram excluídos da história oficial do Brasil, né? Hoje, se a gente for procurar, inclusive nos balanços oficiais do Estado brasileiro, a gente não encontra esses 4 personagens como vítimas da ditadura brasileira. Então, o meu objetivo foi exatamente produzir uma memória histórica, uma memória jornalística, enfim, o que eu fiz foi jornalismo, para registrar
a vida e a morte dessas pessoas e para tentar recuperar exatamente a atuação desses grupos, a atuação desses quatro, né, no meio desse contexto que era a ditadura. A gente ainda conhece pouco, né, Lucas? O Brasil conhece muito pouco o que foi a ditadura brasileira, e prova disso é que o país elegeu um sujeito como Bolsonaro 3 anos atrás, né? E a gente, quer dizer, esse meu trabalho, o livro, aborda um assunto tabu da ditadura, que, por sua vez, é um assunto ainda muito mal digerido, muito mal conhecido pela imensa maioria da população, né? Então, enfim, é uma maneira... Ao entrar nessas 4 histórias, a gente conhece um pouco o que foi aquele momento e o que estava em jogo entre aqueles jovens, né? Voltando à sua pergunta, eram pessoas muito jovens que estavam ali naquele momento envolvidos na luta armada. E, sobretudo, no período em que aconteceram esses justiçamentos, que os assassinatos acontecem entre 71 e 73, é um momento em que a guerrilha brasileira entra na sua fase terminal, que é inclusive o termo que muitos historiadores do período utilizam, exatamente, que os principais líderes já estavam ou presos ou assassinados, né? Enfim, o Marighella foi assassinado em 69. Em 70, o substituto do Marighella, o Joaquim Câmara Ferreira, foi assassinado também. Em 71, vem a execução do Lamarca, que era uma outra figura muito importante na luta armada. Então, nesse período final, os grupos, basicamente, estavam comandados por jovens, pessoas muito jovens, de 20 e poucos anos, sem 20 e poucos anos, Lucas, 20 e poucos anos é o quê? 21, 25, localiza um pouquinho mais, porque 21 e 25 já tem uma diferença, né, quando a gente fala de jovem. Tem. Por exemplo, no último justiçamento que eu narro no livro, que aconteceu em 73, a pessoa mais velha envolvida era uma mulher, Ranúcia, que tinha 28 anos. Os outros eram jovens de 23, 24. E as vítimas também, com exceção do Salatiel, que é o último personagem que eu conto, que é uma pessoa que já tinha 46 anos quando foi assassinado, os demais também eram jovens, as demais vítimas. Um professor tinha 27, o Márcio também tinha 27. Enfim, esses crimes acontecem num período em que esses jovens ainda tentavam continuar com a luta armada, no momento em que o Brasil a repressão, a ditadura, já tinha massacrado grande parte daqueles jovens, né? Então, o pessoal, o Antônio Nogueira da Silva, que é um personagem que eu abro o livro contando, que eu abro o livro contando o caso dele, porque ele foi alvo do primeiro tribunal revolucionário. O que houve? Lucas, deixa eu te interromper um minutinho. O que está acontecendo, gente? Parece que deu um probleminha aqui. Obrigado. É o seguinte, eu estou fazendo um festival completamente digital, presencial junto. Então, de vez em quando, entra uma cigarra aqui pela janela, quase que entrou dentro do meu ouvido, e agora deu um problema no telão. Desculpa, já resolvemos. Mas Itabira tem muita cigarra, hein? Muita? A gente tem que criar uma lei aqui contra a cigarra em Itabira, que eu nunca vi um ruído tão alto na minha vida. Quase ensurdecedor. Tá louco. Aqui, eu queria só voltar ao início e perguntar sobre o título do livro. Por quê? Porque essas pessoas foram o termo utilizado, não é, Figueiredo? Para esse tipo de tribunal era justiçamento, né? E não injustiça. Então, eu queria que você falasse, só voltasse um tequinho e falasse sobre o título do livro. Exato. Eu antes de falar do livro, Afonso, eu acho que é importante, nesses grupos armados que atuaram no Brasil, foram cerca de 30 grupos armados em atuação no Brasil naquele período, entre 66 e 74, eles tinham uma regra que não era escrita, mas era conhecida de todos os integrantes, que era o seguinte: o traidor deveria ser punido com a morte. Isso é algo presente em vários movimentos revolucionários. Isso
Se a gente for pegar a literatura sobre isso, a gente vai até a independência dos Estados Unidos, depois a Revolução Francesa, passa pelas revoluções comunistas do século XX. Quer dizer, o traidor ele deve ser punido. E isso era uma questão muito presente nesses grupos armados que atuaram no Brasil nesse período, nos anos 70. E o título fala dos injustiçados porque esses jovens, essas pessoas, os 4 personagens centrais do livro, eles foram executados pela suspeita de que traíram, mas eram todos inocentes. Ou seja, os grupos armados, durante a luta armada, fizeram tribunais revolucionários e executaram 4 pessoas, mas essas 4 pessoas eram inocentes. Por outro lado, os verdadeiros traidores da esquerda armada, e essas figuras tiveram importância central no que eu narro no meu livro, nenhum dos verdadeiros traidores da esquerda durante a ditadura tiveram o mesmo fim, passaram pelo mesmo processo. Então, na luta armada, e isso é algo importante para entender o livro, porque se esses 4 personagens tivessem sido executados por traição, realmente, talvez o meu livro não tivesse tanto sentido, ou deveria ser um outro livro. Mas a questão é que esses 4 eram inocentes. Então, por isso que eu usei esse termo injustiçados. Então, a gente pode pegar vários casos de militantes de esquerda nos anos 60, 70, que passaram a colaborar com a repressão. O mais conhecido que eu cito no livro é o cabo Anselmo, José Anselmo dos Santos. Mas foram centenas de militantes. É difícil até calcular o número de militantes que fizeram um acordo. E, assim, isso, inclusive, eu conto no livro, isso precisa ser levado em perspectiva. A ditadura usou bastante a figura desses infiltrados. E eu, inclusive, aprendi isso no livro do Lucas Figueiredo, a biografia do Tiradentes, que a expressão cachorro, né, é uma expressão usada no Brasil desde a Inconfidência Mineira para se referir aos traidores. E na ditadura, o termo cachorro era exatamente o termo empregado pelas Forças Armadas para o militante que, na grande maioria das vezes, era preso e torturado, e ele se colocava diante de um dilema: ou você colabora com a ditadura ou você morre. Então, muitos desses militantes que foram presos passaram a colaborar com a ditadura e, enfim, eles passaram incólumes, todos eles, a essa justiça revolucionária, que eu volto a ressaltar aqui, é uma justiça revolucionária que está presente em todos os movimentos revolucionários. Na Rússia, em 1917, quando os bolcheviques tomaram o poder, eles aplicaram lá a justiça revolucionária. Em Cuba, quando houve a Revolução Cubana, em 59, em Cuba também houve justiça revolucionária. Inclusive, o Che Guevara descreve isso nos diários que ele escreveu durante a campanha em Sierra Maestra. Ele, inclusive, executou um traidor, mas, de fato, eram traidores. O sujeito que o Che Guevara executou em Sierra Maestra, ele se chamava Eutímio Guerra, era um sujeito que foi infiltrado pelo exército cubano com o objetivo de matar o Fidel Castro. Os guerrilheiros descobriram e executaram essa figura. Na luta armada brasileira, vários foram os casos de militantes que fizeram acordo com a repressão e passaram a delatar os colegas e causaram perdas enormes. Vários guerrilheiros foram assassinados por isso, por essa atitude de guerrilheiros cachorros. Mas, no entanto, no final das contas, a esquerda acabou executando só os inocentes, que são os 4 personagens centrais do livro. Tem uma coisa que é interessante, eu acho, da gente falar aí, Lucas, é explicar um pouquinho o contexto desses grupos armados. Você acabou de falar 2 números interessantíssimos. Aproximadamente 1.500 guerrilheiros divididos em 30 grupos. Então, você imagina que cada grupo desse, em média, tinha 50 pessoas, ou seja, e cada grupo se julgava que praticamente sozinho ou com a ajuda de um ou outro poderia derrubar a ditadura, conseguiria combater
as Forças Armadas, né? Então, era uma correlação de forças do que não tinha condição. Se você, na prática, esses 1.500 guerrilheiros contra as Forças Armadas, e eles, diferentemente do que aconteceu em outros países, como na China, como na Rússia, né, eles não conseguiram, a bandeira revolucionária não conseguiu inflamar, não conseguiu conquistar as massas, né, que era o que sempre faltou aí. Mas uma coisa que eu acho importante a gente localizar é o seguinte: esses jovens que a gente está falando, né, que entraram na luta armada, muitos deles com menos de 18 anos, com 16 anos, você já tinha gente pegando em armas no Brasil, né? Quando tem a ditadura, em 64, que já começa uma perseguição, que começa a fechar todos os canais de expressão, os jovens, eles são os primeiros a querer combater isso, a se sentirem tolhidos, a acharem que isso não está certo e que é preciso combater a tirania. Esse é o espírito jovem universal em todos os tempos, né? E os jovens logo começam a se organizar, como é que eles podiam combater a ditadura, pegando armas ou não pegando armas, enfim, mas eles se lançam ali existe uma força jovem ou até mesmo ultra jovem contra a ditadura, que ela é muito vigorosa. Quando você tem, em 1968, o famoso Congresso da UNE, em Biúna, onde são presos mais de 1.000 pessoas, eu não me lembro muito bem o número certo, mas os estudantes fizeram, né? E esses jovens, claro, o QG deles era na escola ou era na universidade, né, onde eles estavam sempre se reunidos com professores também, com funcionários e tal. Quando chega em 68, que tem o Congresso da UNE, que o Congresso inteiro cai em Biúna, era um congresso clandestino, mas que, enfim, muito mal planejado, né, que reunia milhares de pessoas num lugar onde só tinha fazenda. De repente chegam ônibus e mais ônibus de jovens para um lugar onde não tinha nada. É claro que a polícia baixou ali e prendeu todo mundo. Nesse momento, você já tem uma grande quantidade de jovens que estava na ponta da oposição contra a ditadura, como Zé Disseu, como o Travassos, como o outro do Rio, esqueci o nome dele, o Vladimir Palmeira. Acontece o seguinte: nesse congresso que tinha gente do Brasil inteiro, você tem esses jovens todos são fichados, esses jovens todos são interrogados, são obrigados muitos acabam dando o nome de outros colegas, enfim. A partir desse evento, a ditadura teve uma ficha desse poder ultra jovem que estava se organizando dentro das escolas. Muitas escolas de segundo grau ainda, e dentro das universidades, ali eles começam a fechar o cerco. Logo depois, existe uma grande depuração que o regime faz, a ditadura ela expulsa das universidades milhares de estudantes, milhares de professores e funcionários. Então, você se vê numa condição que você tem 18 anos, você tem 21 anos, você é estudante de filosofia, você é estudante de medicina, você é um jovem professor, e você, de repente, você é expulso da universidade, você não tem horizonte nenhum institucional pela frente, né? Você passa a ser uma figura carimbada pelo regime, o seu nome está em todos os lugares, todo movimento seu passa a ser monitorado e você não pode estudar mais. Quer dizer, esse passo ele é um passo onde você vai jogar uma quantidade de jovens para a clandestinidade e para a luta armada, que era uma coisa meio óbvia, né? O jovem ele não vai recuar, ele vai para frente. Então, nesse momento que você tem uma radicalização muito grande, né? Um movimento onde muitos jovens vão entrar nesses grupos armados, repito, a partir de 16 anos de idade, né? 21, 22, 23, 24, você já era quase um veterano, né?
E você vai entrar dentro de um grupo armado desse, que a concepção é, você imagina, você pega um estudante de medicina, de muitos estudantes de medicina, você pega um estudante de medicina que sai ali do segundo, terceiro ano de medicina e ele é jogado dentro de um grupo armado, tem um treinamento rastaquera ali de como mexer numa arma, alguns conseguem ir para fora, ir para Cuba, fazer um treinamento, mas voltam, enfim, não eram guerreiros, não eram soldados profissionais. E eles entram dentro dessas organizações com o mito de que o guerrilheiro ele é um super-homem, né? O guerrilheiro ele não pode falhar, o guerrilheiro ele não pode recuar, o guerrilheiro ele não pode ter medo, o guerrilheiro ele tem que cumprir como se fossem Rambos, entendeu? E não eram Rambos, eram jovens, alguns quase crianças, né? Sem nenhuma experiência de vida, sem nenhum treinamento, e que são jogadas nessa furada, entendeu? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Lucas, desse perfil desses jovens, partindo desses 4 nomes desses casos que você levou mais a fundo, e queria que você discutisse esse tema do super-homem, entendeu? E o que é traição? Porque quando você fala traição, né, o que era traição dentro de um grupo desse? Porque a traição também era uma coisa, porque é como você explicou, né? Quase todos foram presos, passaram por torturas, muitos foram mortos, muitos desapareceram, muitos, depois de presos e torturados, abandonaram a luta armada, não quiseram mais. E o entendimento do que era trair, do que era fraquejar nesse momento, era uma concepção muito dura para esses jovens, né, Ferraz? Sim, esse primeiro ponto, Xará, que você levanta é interessante porque assim, a ditadura colocou para fora da vida institucional do país a esquerda, né? Quer dizer, o único partido de oposição permitido pelos militares era o MDB, que virou depois o PMDB, partido no qual, para aqueles jovens, era uma solução burguesa, né? Assim, eu não vou entrar no MDB porque eu vou fazer o jogo da ditadura. Então, de fato, sobretudo depois de 68, depois do AI-5, que fechou o Congresso, que instituiu de vez a censura, que já era em vigor no Brasil desde o golpe, né, desde 64. Então, para muitos jovens, o caminho muitos fizeram esse caminho direto do movimento estudantil para a luta armada. Inclusive, muitos dos personagens que eu abordo no livro fizeram exatamente esse percurso. O caso de um jovem que militava ali em 68, por exemplo, que foi um ano importante para essa geração, sobretudo, né? As manifestações em Paris. E esses jovens acabaram, muitos deles foram direto para a luta armada, para esses grupos armados. Então, assim, eram grupos muito diferentes entre eles. Uns tinham mais militares, inclusive militares que eram contra o golpe, que saíram do exército e se juntaram a esses jovens. Outros eram velhos militantes comunistas do velho partidão comunista brasileiro. E alguns tiveram, como você mencionou, de fato, treinamento. Um personagem citado no meu livro, que é o Carlos Eugênio Paz, ele foi formado pelo próprio Exército, por recomendação do Marighella. Ele se alistou no Exército, foi aluno do Exército, inclusive ganhou medalhas como melhor soldado do Exército. Depois ele desertou e se juntou aos grupos. Então, assim, alguns tinham, de fato, formação militar, mas a grande maioria não. Assim, isso, inclusive, entrou um pouco no imaginário sobre a luta armada, inclusive no cinema, dos treinamentos, né, daquelas imagens das pessoas indo para o campo para treinar tiro. E a questão é que eu acho que essa geração, que foi muito corajosa de pegar em armas e merece o nosso respeito, eu também acho que vale a pena ressaltar, porque esses 1.500 estimativa foram jovens muito corajosos, porque não houve uma reação à ditadura brasileira em 64, né? Assim, houve o golpe e pronto. Essa reação veio depois, e essa reação se mostrou insuficiente. Então, a ditadura, nesse momento, quer dizer, depois do AI-5, quando ela começa a profissionalizar
a repressão, começa a profissionalizar o aparato dela com as polícias civis, as polícias militares, cria-se uma estrutura de repressão muito forte. Eu acho que os próprios jovens que estavam naquela época não imaginavam a ousadia da repressão e a guerra suja que seria colocada em prática naquele momento. Então, houve de fato isso. Assim, o jovem que entrava, que começava a fazer parte de um grupo guerrilheiro, ele tinha uma imagem do que seria, né? Vamos atrair a população, vamos conseguir fazer ações armadas e desgastar a ditadura até derrubar essa ditadura. Isso funcionou em alguns países, mas no Brasil, por diversos motivos, isso não deu certo, né? E esses jovens, sobretudo nesse período que eu menciono, entre 71 e 73, eles viveram uma lógica um pouco autodestrutiva dentro desses grupos armados. Isso em função do isolamento, que eles acabaram isolados. Quer dizer, o Brasil, no início dos anos 70, caminhava para o milagre econômico, como ficou conhecido, né? Quer dizer, o grosso da população brasileira, o trabalhador brasileiro, não queria saber de guerrilha, não queria saber de luta armada. Então, essa conjuntura brasileira também contribuiu para esse cenário de isolamento desses grupos armados. A sua segunda pergunta, Xará, que eu não me lembro bem, não sei se eu toquei nela. Não sei se eu também me lembro, porque eu também falei de tanta coisa aqui. Essa coisa do mito do guerrilheiro super-homem, entendeu? A partir do momento que você está numa estrutura dessa, você tem que ser uma pessoa você tem que ser um mini Rambo, né? Isso, aqueles jovens, assim, assim, uma grande influência para essa geração brasileira, não só brasileira, mas latino-americana. Se a gente for olhar o exemplo da Argentina, do Chile, de outros países latino-americanos, o grande exemplo dessa geração foi exatamente Cuba, né? Fidel, Che, Camilo Cienfuegos, os revolucionários cubanos que fizeram algo grandioso, né, na América Latina, né? A menos de 100 quilômetros dos Estados Unidos, eles derrubaram o governo com o apoio dos Estados Unidos e instauraram ali uma revolução socialista, né? E o Che Guevara pregava muito isso, né? Tinha essa visão, né? Essa imagem de que o guerrilheiro precisa enfrentar todas as adversidades, precisa essa imagem um pouco do super-homem. E isso foi, de certa forma, um pouco absorvido pelos brasileiros. Inclusive, o Marighella escreveu um mini manual guerrilheiro em que ele falava um pouco isso, né? O guerrilheiro precisa executar ações que incluíam, né, desapropriações, por exemplo, no linguajar deles, assaltos a banco para recolher dinheiro e financiar a guerrilha, precisavam compartilhar informações porque o inimigo perseguia, tentava fazer alguma coisa. Então, essa imagem ela foi criada de uma forma que, quando esses jovens começaram também a se deparar com a realidade, eles viram que era muito difícil, porque assim, você tinha que estar disposto a matar ou morrer. Mas, na verdade, poucos estavam em condições de fazer isso, né? De matar ou morrer. No meu livro mesmo, eu narro situações de pessoas que sabiam atirar, que tinham um mínimo de treinamento, mas, diante de certas situações, elas não tinham condições psicológicas. Quer dizer, é muito difícil você avaliar também isso, né? Se um sujeito tem ou não condição de desenvolver uma certa atividade ou de responder à ditadura de uma determinada maneira. E uma outra coisa que a gente também tem que levar em consideração nessa história é a tortura, né? Que tem muito a ver com a traição. Porque, por exemplo, tem o caso do Francisco Jaques, que é um professor assassinado, que eu conto no livro. Ele foi executado porque os guerrilheiros consideraram ele culpado por ele ter delatado um amigo na tortura. Ele foi torturado, inclusive na frente da mãe, que foi ameaçada, e ele acabou entregando um amigo que a repressão assassinou covardemente. Esse guerrilheiro Merival foi assassinado no Rio de Janeiro em 1973. E os guerrilheiros resolveram punir o Francisco, porque o Francisco, na tortura, delatou o amigo. Mas, na tortura, o responsável por essas informações obtidas na tortura não é o Francisco que foi torturado, é a ditadura que é o responsável.
né? Quer dizer, eles resolveram responsabilizar e culpar uma vítima por uma tortura cujo responsável eram os militares, né? Então, Isso. Desculpa, vai. Desculpa, continua aí, mas eu queria só que você explicasse o seguinte: dentro desses grupos armados de esquerda, então, em geral, era considerado traição quando alguém caía, era preso na prisão sob tortura brutal, né? Eles acabavam entregando alguma informação que podia levar à prisão de outros militantes, inclusive à morte de outros militantes. Isso, dentro dos grupos, era considerado uma traição. Isso foi considerado uma traição, tanto é que na execução do Francisco, no comunicado que a organização ALN divulgou na execução dele, está lá expressa que ele entregou o amigo na tortura, mas a tortura não foi levada em consideração. Mas na conduta guerrilheira, né, era claro para os militantes: se você fosse preso, você deveria, se você fosse entregar alguma informação, ou se você não suportasse a tortura, né, você deveria entregar ou passar essas informações a conta-gotas, de forma que os companheiros que continuassem em liberdade pudessem ali organizar. Então, tinham apartamentos, tinham casas, tinham, enfim, segredos que a repressão ia, obviamente, ter acesso e iria contra-atacar. Então, a recomendação era para o militante preso ele entregar aos poucos essas informações, exatamente para que os companheiros em liberdade se reorganizassem. Mas, assim, na luta armada brasileira, Lucas, e não só no Brasil... Para os dois, Lucas, havia algum tipo de treinamento ou informação dentro das células e dos grupos para esses momentos de tortura? Olha, Afonso, há casos em que a tortura foi, inclusive, alguns guerrilheiros treinaram táticas para suportar a tortura. Isso fazia parte da realidade de um jovem envolvido na luta armada. É o que aconteceu, por exemplo, com o Tavares, que é um personagem do livro, que, inclusive, o Tavares virou depois uma personalidade em Belo Horizonte, virou um diretor, um executivo super famoso da Fiat. Mas o Tavares foi um guerrilheiro importante da ELN nos anos 70, e ele foi preso, fez um acordo com a repressão, e ele delatou o Joaquim Câmara Ferreira, que foi assassinado pela ditadura em 1970. E a história do Tavares, eu estou contando isso tudo porque o Tavares era um guerrilheiro que foi treinado em Cuba, e em Cuba ele treinava táticas para suportar a tortura, que ele, ironicamente, não conseguiu suportar, porque ele depois acabou fazendo esse acordo, né? Então, assim, há casos em que isso aconteceu, em que esses guerrilheiros treinavam ou tentavam encontrar maneiras de suportar a tortura. É que faltam 15 minutos para terminar, e eu gostaria muito que você falasse exclusivamente do livro, um pouco mais, focado nas 4 histórias. Conta um pouco a história dessas pessoas que você abordou. Olha, esses 4 são personagens muito distintos entre eles, e eu acho que é interessante que, ao entrar na história de cada um deles, a gente consegue perceber e aprender um pouco do que foi, do quão complexo foi a ditadura e do quão complexo foi a atuação desses grupos armados. Então, assim, o primeiro executado, o primeiro injustiçado, para usar o título do livro, era um militante nascido em Minas Gerais, filho de uma família muito próspera que criou uma universidade de ensino existente ainda hoje no interior de São Paulo, e era uma figura que, inclusive, em 68, era um líder estudantil muito famoso em São Paulo, militava junto com o José Dirceu, que depois virou deputado, foi ministro, né, do governo Lula. E esse sujeito, Márcio, ele foi para Cuba, se formou em Cuba, era um revolucionário na essência da palavra, enfim, era um comunista, vinha de uma família reacionária, ele tinha um irmão que era deputado federal da Arena, ou seja, ele tinha um irmão que era deputado da base de apoio da ditadura, um pai que era integralista, e ele era o único socialista comunista da família. E ele foi o primeiro caso de justiçamento que ocorreu em 71. Foi um caso
um pouco dramático, porque os guerrilheiros executaram o Márcio pela suspeita de que ele poderia trair, não de que ele tinha traído. O segundo personagem é um paraense que se chamava Carlos, é um outro personagem que ajuda a entender um pouco o que foi a ditadura. Ele era um marinheiro que se envolveu na Revolta dos Marinheiros em 64, uma revolta que teve um papel muito importante Ferraz, naquela... Espera aí, só um minutinho. Como é que chama a pessoa, que você não citou o nome do caso anterior? Não, Márcio Leite de Toledo. Obrigado. Se chama Márcio a idade dele, Lucas? O Márcio, salvo engano, morreu com 27 anos. Salvo engano, morreu com 27 anos. O Carlos Alberto Maciel Cardoso, que é o segundo personagem, era um paraense que era das Forças Armadas, de uma família de classe média baixa, de Belém, que era marinheiro, que se envolveu naquelas revoltas dos marinheiros no Rio de Janeiro, né, em 64, que um evento crucial, inclusive, no golpe que os militares deram contra o João Goulart. E ele foi expulso da Marinha pelo envolvimento na revolta dos marinheiros, e ele depois, posteriormente, ele se envolve com a luta armada, mas ele era um quadro de apoio, como se dizia, ele não era um guerrilheiro, ele não tinha participado de ações armadas. E ali o que acontece é que exatamente o Carlos, ele é preso, ele fecha um acordo de colaboração com a ditadura, mas ele não cumpre esse acordo. E aí ele conta para os amigos, ele tinha conseguido driblar a repressão, inclusive, há documentos do Estado que atestam isso, e o Carlos é executado por isso, os colegas não acreditam nele. O terceiro episódio é o Francisco Jacques de Alvarenga, que é um professor de história, que também tem uma história muito curiosa, que o irmão dele, mais velho, era um oficial do Exército Brasileiro que se formou em 1954 na AMAN, que é a Academia das Agulhas Negras do Exército. O irmão era colega de sala do Brilhante Ustra, que é um notório torturador, o único militar brasileiro considerado torturador pela justiça brasileira. E o irmão de sala do Cláudio, anos depois, prende e tortura o irmão dele. Tem uma ligação muito perversa aí nessa história envolvendo os amigos do Cláudio com o personagem que é esse professor Francisco Jacques. E, por último, que é um outro personagem completamente diferente, que é o Francisco Salatiel Teixeira Rolim, que é um personagem que nasce nos anos 20 no Rio de Janeiro, um personagem que conhece a cultura carioca, é uma figura, inclusive, que se relacionou nos anos 50 com figuras da imprensa. O Jânio de Freitas, por exemplo, conheceu o Salatiel no Rio de Janeiro nos anos 50. O Márcio Tomás Bastos, advogado, que foi ministro da Justiça, conheceu o Salatiel nos anos 60. O Salatiel se envolvia com sindicalismo. E o Salatiel também caiu em desgraça com os colegas guerrilheiros. Ele era envolvido com a luta armada, ele foi um dos fundadores do PCBR, que é o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que é um grupo que existiu nessa época. E o Salatiel também foi acusado de ter delatado na tortura um colega guerrilheiro, Mário Alves, que depois foi executado pela repressão. Então, portanto, são 4 casos, Afonso, de figuras que você entrando na história de cada uma delas, você conhece uma ponta daquela militância, do que foi. Você tem um jovem que veio do movimento estudantil, você tem um outro professor que nunca pegou em armas, você tem um ex-militar que se envolveu na revolta dos marinheiros, que participou daquele momento turbulento do Brasil em 64, e por fim você tem uma figura como o Salatiel, que era mais velho dos 3, ele tinha 46 anos, era um cara ligado ao movimento sindical do Rio de Janeiro. Quer dizer, por meio dessas histórias você consegue entender um pouco também o perfil dessa resistência contra a ditadura. E como eu disse já, assim, são 4 casos de pessoas que foram presas e torturadas pelo Estado brasileiro, foram presas e perseguidas pela ditadura, depois foram executadas pelos colegas. Como eles foram mortos, Lucas? Todos foram executados a tiros. Todos executados a tiros, em ações. O caso mais dramático talvez seja o do Carlos Alberto, porque, pelo que eu pude reconstituir de todos os 4,
foram execuções rápidas, em que eles provavelmente não sofreram tanto, mas o Carlos Alberto Maciel Cardoso, que foi o segundo justiçado, ele levou 21 tiros, ele percebeu que ele seria morto, ele começou a correr no bairro do Encantado, no Rio de Janeiro, e os colegas saíram atrás dando tiro. Então foi uma cena, inclusive, que causou essa ação causou uma certa perturbação, inclusive no guerrilheiro que participou da execução dele. Esse guerrilheiro contou para uma namorada que eu entrevistei para o livro, ele contou que ficou muito mal com isso, por ter que correr atrás do ex-colega para executá-lo, né? Existem outros justiçados que você identificou, mas não escreveu? Olha, Afonso, eu não encontrei na minha pesquisa nenhum outro caso de justiçamento, de vítima de justiçamentos. Esses 4 são os casos que foram, inclusive, reivindicados pelos grupos armados, não há segredo sobre isso. As 4 execuções na ditadura foram reivindicadas, os grupos divulgaram comunicados reivindicando a autoria. Os militares divulgam, inclusive, ainda viúvas da ditadura, enfim, pessoas que ainda sentem uma certa nostalgia pela ditadura, fizeram já listas com nomes de pessoas que eles atribuem o assassinato à esquerda, mas isso não é comprovado. Em alguns desses casos, são pessoas que foram executadas pela própria ditadura, que essas pessoas tentam colocar na culpa dos guerrilheiros. Figueiredo, para você agora, a pesquisa do Ferraz te proporciona que sentimento, no ponto de vista de que você já viu tanto isso nas suas pesquisas, né, Lucas? Eu fico imaginando aqui o trabalho da Comissão da Verdade, que você acompanhou tão de perto. Que reflexão que você faz aí do trabalho do Lucas Ferraz à luz do seu trabalho? Olha, eu acho impressionante o livro do Lucas ter demorado tanto para sair, né? A gente está em 2021 e a história dessas quatro tragédias aí não tinham sido contadas ainda num livro só, né? Eram casos que, como o próprio Lucas disse, né, eram conhecidos porque as próprias organizações soltaram notas públicas sobre esses justiçamentos, mas não tinha um livro que tivesse feito uma pesquisa que contasse essa história de uma maneira redonda, como o Lucas faz. Isso é impressionante, de certa forma, né? Mostra como que a gente realmente, assim, ainda precisa conhecer muito sobre a ditadura, de todos os ângulos possíveis. E esse é um ângulo também. Lucas foi muito corajoso de mexer nesse vespeiro, porque é uma história que a esquerda tentou esconder durante muito tempo, né? Tenta não entrar nesse debate, mas isso aconteceu, é preciso que a sociedade tome conhecimento disso e que lide com essa verdade também, né? Agora, eu acho, Afonso, o livro do Lucas, para mim, fica muito claro o seguinte: no momento que essas tragédias, que esses assassinatos aconteceram dentro dos grupos, né, militante matando militante que não tinha culpa nenhuma no cartório, que não tinha, até pelas leis revolucionárias ali, não tinha feito nada, como o Lucas explicou muito bem aqui. Isso mostra o seguinte: a repressão, a ditadura, ela foi competente até nesse quesito, né? Porque isso aconteceu, o Lucas narra de 71 a 75. Era exatamente quando os grupos armados já estão absolutamente esfacelados, estão absolutamente estressados, não tem recursos, não tem armas, não tem gente, não tem espaço nenhum. Você tem o governo mais mortal da ditadura, que era o governo Médici, né? Qualquer tentativa desses grupos se institucionalizar, entrar de novo para o convívio social, né? Até pagar, ser julgado por uma justiça justa, eventualmente pagar a pena que tivesse aos olhos da justiça, depois se reintegrar
a sociedade, isso era impossível, né? As pessoas estavam marcadas para morrer. Marcadas para morrer dentro de um projeto de repressão que já tinha minado a base desses grupos, os grupos estavam esfacelados, eles tinham que lidar com uma quantidade de adversidades que eles não estavam preparados, que eram os informantes dentro dos grupos, né? E os militares infiltrados dentro dos grupos também. Então, eu considero que esses 4 assassinatos eles também devem ser colocados dentro da conta da ditadura, né? Foi a ditadura que traçou essa estratégia, né? Conseguiu minar por dentro esses grupos até que aconteceram essas tragédias. O que mostra, mais uma vez, que isso tem que ser mais aclarado, como que a ditadura construiu essa realidade que levou uma parcela da sociedade a casos de desespero, né? Grupos pequenos, 50 pessoas lutando com armas poucas, instrução militar quase nenhuma, num projeto quase suicida, né? Mostra, mais uma vez, que a gente precisa conhecer a ditadura e precisamos abrir os arquivos da ditadura, que até hoje não foram abertos, a gente, em nenhum governo civil, e, sobretudo, em nenhum governo civil eleito democraticamente depois da ditadura, teve coragem de abrir esses arquivos. Precisamos acabar com essa história, abrir esses arquivos e acabar de contar essas histórias para a sociedade lidar, ter essa informação e saber o que faz com isso. Aliás, é tema do seu livro, né, Xará? Tema do seu livro. Eu acho que tema dessas pesquisas todas que a gente faz, né? É impressionante como que cada ano surge um livro revelando mais um documento, mais um arquivo que estava sendo guardado por alguém dentro de alguma instituição, e isso fica por isso mesmo, né? O que mostra que tem uma quantidade de informação. Isso a gente pode ver dentro da Comissão Nacional da Verdade, tem uma quantidade de informação que ainda ela está em poder das Forças Armadas, né? E o poder civil, no caso, o comandante, seja o presidente da República, nenhum deles foi capaz de fazer com que os militares abrissem esses arquivos. A gente precisa zerar essa história, acabar com isso, acabar finalmente com a ditadura tendo acesso a esses documentos. Isso é uma coisa que a sociedade também tem que comprar essa briga. Lucas, eu vou roubar um pouquinho do tempo do Lucas Ferraz, com permissão do Ferraz. Fala só um pouquinho de você, o que você está fazendo, como é que está o caminho do trabalho do seu próximo livro? Bom, é uma história diferente, mas também não é, né? Eu estou fazendo a biografia do Juscelino Kubitschek, que vai ser publicado pela Companhia das Letras, vai ser certamente mais de um volume, porque Juscelino é praticamente a história do século XX todo, e estou na pesquisa, né? Já entrevistei quase 100 pessoas, já pesquisei em dezenas de arquivos públicos e arquivos privados. Uma história maravilhosa, que é a história do século XX, e a impressão de como é que a história se repete, né? Você vai vendo a história do Juscelino e você vai vendo como que a gente cai nos mesmos erros, nos mesmos equívocos, né? É muito triste você ver como que, quando a gente não conta, não apreende bem a nossa história, a gente está fadado a cometer os mesmos erros, talvez de forma até mais trágica ainda. Essa biografia ainda não tem data para sair, ainda tem muito trabalho para fazer, mas eu acho que também ela vai trazer aí mais um pedacinho dessa história de como o poder militar sequestrou o poder civil no Brasil, e até hoje eu acho que ainda é assim, ainda está sequestrado. E é interessante como que hoje a reação do poder civil a esse sequestro feito pelos militares, ele tem diminuído, o que é muito preocupante, o que abre muito espaço para as Forças Armadas, para o poder militar se tornar o poder maior dentro da nossa sociedade, e a gente já tem provas de que isso não acaba bem.
Lucas Ferraz, muito obrigado pelo seu recado. Falando em recado, queria que você encerrasse aqui essa nossa live, eu daqui da sua terra, para a sua completa inveja. Estarei em breve em Itabira. Não, eu tenho muito a agradecer a você, Afonso, ao Xará, o Lucas Figueiredo. Eu me recordo quando comecei como jornalista, o Lucas sempre foi uma das minhas referências, um grande repórter que tem grandes trabalhos, e para mim é uma honra estar aqui falando desse meu livro com ele, com você, e falando, enfim, em Itabira, logo nesse primeiro festival literário de Itabira, que enfim, Itabira me apresentou o mundo, me apresentou coisas belíssimas. Eu mando tenho que falar disso também. Agradeço o Marco Antônio Lage, o prefeito, que está trazendo de volta algumas coisas que Itabira tem no seu DNA. E não poderia deixar de falar aqui, Afonso, do meu injustiçado, que é o meu irmão Gabriel, covardemente assassinado em Itabira no dia 16 de julho deste ano, tem pouco mais de 3 meses. E, inclusive, eu dedico o livro a ele. E assim, espero que Itabira, nessa tradição que Itabira tem de terra do Drummond, de uma cidade fantástica, com tantas pessoas fantásticas, Itabira não pode deixar que seus filhos sejam assassinados, que é preciso que haja justiça. E eu sei que existe uma investigação, mas eu, como itabirano, e acho que Itabira precisa de justiça, né? Enfim, não falo nem por ser meu irmão, mas como, enfim, é inadmissível que a cidade perca seus filhos dessa maneira, né? Mas isso, sua mãe, agradeço. Lucas, desculpa, mas sua mãe está aqui no telão, aqui embaixo assistindo, viu? Pois é, eu soube que a minha família, minha mãe está aí, eu mando um beijo para ela, para Cássia, uma das mulheres mais fortes que eu conheço nesse planeta, e a minha família está aí. O pessoal falou que ia ser feriado em Itabira hoje, eu não acreditei, mas pelo jeito não, né? Não é não. Como é que é o nome do seu irmão todo? É Gabriel de Freitas Ferraz Araújo. Fica aí então essa live em homenagem a ele. Obrigado. Figueiredo, Lucas querido, obrigado. Saudade de você. Vindo ao Brasil, vamos nos dizer que nós temos muita saudade de você. Tá bom? Obrigado, Afonso. E Lucas, olha, mais uma vez, parabéns pela sua coragem e por esse trabalho tão talentoso que você fez aí, comendo brita, né? A gente sabe que não é fácil fazer isso que você fez aí. Quem vê um livro desse, que lê aí em poucas horas, não faz ideia do trabalho duro, complicado que tem um livro desse. Parabéns. Obrigado, Xará. Valeu. Valeu, Lucas Ferraz, Lucas Figueiredo, muito obrigado. Um abraço. Ó. Valeu. Abraço, gente. Obrigado. Alô, um abraço. Um abraço.